Hoje de manhã tivemos a ceia, eu falei, né? Foi muito bom, foi um período em que Deus deu uma sacudida na gente de dentro para fora. Deus pegou a gente aqui. Foi muito forte o que Deus fez e falou aqui, né? Mas não é diferente, o mesmo Deus que estava de manhã está aqui agora à noite. O mesmo Espírito Santo que ministrou de manhã vai ministrar agora à noite na minha vida, na tua vida. Amém, queridos? E eu queria chamar, hoje eu não vou ministrar a palavra, tem outra pessoa que vai ministrar a palavra. E eu estava conversando com essa pessoa no carro enquanto eu vinha de casa, então você já sabe quem é. É, minha esposa. Você pode aplaudir Jesus pela vida da minha esposa? Meu Deus, né? Sou um homem de sorte, né? Todo homem feio casa com mulher bonita, né? É só você olhar aí, você vai ver que tem um monte de caso aqui, né? Porque o feio, ele é feio, então ele se destaca de outra forma. Ele prega, ele canta, ele toca teclado, ele faz algum... toca, né, outras coisas. Então, né, e a mulher, ela não é ganha pelo que vê, ela ganha pelo que ouve. Ah, irmão, ó, somebody love. Então, outro dia eu conto para vocês como eu conquistei essa moça, né? Meu Deus, quando eu olhei para ela a primeira vez, eu falei, muita areia para o meu caminhão. Aí, no fim, ela descobriu que eu sou top mesmo e deu certo. Então, ela disse para mim assim, ó, amor, quem lembra do He-Man? Quem assistia He-Man? Quem assistia He-Man? Tem mais de 30 anos, né? E o He-Man não tinha um leão, era o Pacato. Quem lembra? Não tinha o Pacato? Ela disse, amor, eu tô igual o Pacato do He-Man. Eu falei, como assim? Eu preciso que o Espírito Santo venha em mim e me torne o gato guerreiro. Eu falei, é cheio de coisa, né? Eu falei, fica tranquila, porque é o Espírito Santo que vai conduzir você mesmo, amém? Então, eu pedi para minha esposa trazer uma palavra hoje, debaixo da autoridade que Deus me deu, eu estou autorizando, abençoando ela para estar aqui, trazendo uma palavra para a gente. E eu acredito que ela vai, né? Já teve gente que eu fiquei com ciúme, teve gente que disse que prefere ela pregando, já não estou gostando disso, já vou cortar já, última vez hoje também, qualquer coisa. Então, na verdade, todo homem, todo sacerdote, um homem sábio, quanto mais sábio ele fica, mais ele vai querer que a esposa fique bem, que a esposa cresça, desenvolva, que ela possa alcançar lugares em Deus mais altos, né? Se você for bem inteligente, aí não precisa nem ser sábio, só inteligente, você vai ver que se a tua esposa ficar feliz, você vai estar feliz. E se ela ficar triste, você vai dormir triste. Diga amém. Né? Então, seja inteligente se você não quer ser sábio, né? Cuide bem da sua casa, cuide bem da sua esposa, amém? Quero abençoar a vida da minha esposa. Gato guerreiro. Estende a mão para cá, vamos abençoá-la. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da Viviane, que ela possa fluir na simplicidade e na profundidade. Assim como a palavra tem sido ministrada de forma simples, mas ela tem alcançado profundidades enormes no coração de pessoas, das famílias. Eu quero pedir que essa mesma unção esteja sobre ela. A unção que esteve hoje pela manhã, aqui nos pegando, nos transformando, possa estar sobre ela aqui também. Que ela sinta a leveza do Espírito Santo, que ela sinta a direção do céu, e que ela possa ser realmente assim, ousada no Espírito, ousada com toda a autoridade. Pai, em nome de Jesus, eu autorizo ela aqui para ministrar com autoridade. Eu abençoo como marido, como sacerdote dessa casa, dessa igreja. Eu abençoo a Viviane para desenvolver o que Deus está dando no coração dela. É em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode levantar as mãos um pouquinho para o alto. Experimentar dessa presença gloriosa. Pai, eu peço a Ti que o Senhor coloque ao redor dessa quadra. Ao redor aqui dessa quadra, Deus, eu peço que o Senhor envie os Teus anjos. Coloca uma corrente de anjos ao redor desse lugar hoje, Deus. Eu quero consagrar esse ambiente a Ti. Esse lugar é Teu, esse lugar não é meu. Esse lugar pertence só a Ti. E que seja um ambiente profético, fértil, para que tudo aquilo que o Senhor quer gerar e fazer, aconteça. Fecha esse lugar, Deus, para Ti, Deus. Nos esconde em Ti hoje.
Nos esconde em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Sempre quando eu venho ministrar aqui, Deus tem um recado para a igreja. É tão difícil eu ministrar aqui, mas quando Deus me coloca aqui, apesar de eu temer tanto, e tremer não diante de vocês, mas de temor a Deus, eu sei que Deus tem um recado e uma palavra separada para cada um de nós. E hoje não foi diferente. Eu falei, Deus, não me deixa aí sem a Tua presença. Eu fiz igual Moisés, por favor, envia-me, mas não me deixa aí sem a Tua presença, sem a Tua graça. Eu sei que você esperava o Thelmo. Talvez até dentro do coraçãozinho está assim, ai, convidei uma pessoa hoje. Não é? Gente, eu já convidei pessoas para ir no culto, é bem assim. A gente vai logo hoje, né? Aquela cara de felicidade. Mas eu quero dizer para você que Deus está levantando um povo que não espera mais de homens. Deus está levantando homens e mulheres que são dependentes só dEle, que esperam dEle, que caminham com Ele. Homens e mulheres que não estão dependentes de fontes de homens, mas da única fonte. Então, se você, de repente, no teu coração, deixa o Senhor fazer hoje de forma diferente. Deixa Ele te pegar de jeito diferente. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Ele já me disse que Ele vai te pegar de jeito hoje. Eu tenho uma palavra específica. E quando a palavra profética vem, ela faz coisas que só Deus pode fazer, homem nenhum pode fazer. O Senhor falou comigo. Fala para eles. E a mensagem de hoje é: escondidos em Deus. Do tempo que eu escondo pessoas, que eu escondo. E eu quero dizer uma coisa para você: é do caráter de Deus esconder coisas preciosas para um tempo oportuno. É do caráter de Deus nos colocar em lugares escondidos, fechados, para um tempo que Ele sabe a hora que Ele vai nos tirar desse lugar. Mas o nosso coração muitas vezes não conhece o Abba. O nosso coração muitas vezes se relaciona com Deus tão distante. E nós tememos quando ficamos escondidos, achamos que vamos morrer, que tudo acabou. Eu quero dizer para alguns de vocês, se vocês têm passado um tempo de esconderijo, o Senhor quer falar ao seu coração hoje. Talvez essa palavra não é para todos, mas são para pessoas específicas que estão aqui. E essa palavra vai vir hoje com vida e cura sobre você. Quando chega o tempo, Deus nos esconde. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi foi escondido num palácio. O primeiro lugar que Deus pode nos esconder são nos palácios da nossa vida. Davi foi escondido num palácio. Esther foi escondida num palácio. Moisés foi escondido num palácio. Moisés, quando ele nasceu, houve um decreto de Faraó que todo menino que nascesse seria morto. A Bíblia é bem clara lá falando que em Gênesis que era um bebê lindo, um menino, e as parteiras não deixaram ele morrer. Ele sobreviveu. E aí quando ele sobreviveu, Deus pensou: vou esconder esse menino porque ele é um libertador. Atenção você que tem um chamado de libertadores, tem pessoas aqui que são libertadores. Deus vai te esconder. Talvez você já está escondido. E Moisés foi escondido, sabe aonde? No lugar mais improvável. Ele foi escondido no palácio, na casa de Faraó. Se prepare para ser escondido nos lugares mais improváveis. Nos lugares mais improváveis. Lugares que você diz: não pode eu estar aqui vivendo isso. É o esconderijo de Deus. Porque Ele está moldando o teu coração. Deixa eu falar uma coisa. Quando Ele nos esconde no palácio, é tempo onde Ele deposita sobre nós sementes. Você vai ver Davi no palácio. Ele cantava, ele tocava a harpa, e os demônios de Saul iam embora. Moisés, lá no palácio, era cuidado pela filha de Faraó, muito amado. Esther passou um tempo de ser preparada. O palácio fala das sementes que nós recebemos.
Talvez são estruturas que você está, lugares que Deus te colocou. Mas deixa eu te falar uma coisa, o tempo de palácio tem fim. E eu quero mostrar para vocês algo aqui. Pode abrir a Bíblia em 1 Samuel 22, versículo 1. Enquanto você folheia, o contexto daqui é que Saul estava indignado com Davi. Saul estava queimado, querendo matar Davi. Saul jogava... Gente, diz que Davi era chamado para tocar harpa para Saul. E de repente, do nada, Saul pegava uma lança e tocava em Davi. E Davi conseguia se desviar da lança. Davi percebeu que os tempos dele no palácio tinham acabado, porque ele ia morrer se ele continuasse no palácio. Deixa eu ler aqui para você o que aconteceu com Davi. Davi, 1 Samuel 22, 1. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali, e logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Quando o tempo de palácio acaba na vida de Davi, Deus encaminha ele para um deserto, para uma caverna, com endividados, pessoas de mau caráter. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus é um Deus de ciclos. Ele abre e fecha tempos na nossa vida. Nós temos estações, não temos? Eu morei num lugar lá em Belo Horizonte que não tem as 4 estações tão definidas como nós temos. Lá elas não passam aquele sufoco, pessoal, de ter um guarda-roupa de verão e um de inverno. É um só. O inverno deles, eu ria do inverno deles. Manga curta, mas que é inverno, isso tudo. Porque nós temos estações. Eu quero dizer uma coisa para você. Essa roupa que você está hoje, você usa no verão? Não tem como. Ela é para essa estação. Por isso que nós precisamos discernir as estações de Deus na nossa vida. Nós precisamos caminhar de acordo com as estações de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Você está caminhado de acordo com a estação que Deus te deu? E o Senhor falou comigo assim, essa palavra hoje vai para pessoas que chegou o tempo de elas vazar do palácio, ciclos se fecharam. Eu quero dizer para você, se você continuar nesse lugar, você vai morrer. Quando os ciclos se fecham e nós permanecemos ali, fora da vontade de Deus, nós podemos morrer. Esther foi preparada, estava no palácio feliz, foi reconhecida como rainha, até que chegou o dia que ela poderia morrer. E o que é que ela disse? Se perecer, eu pereci, mas eu vou fazer a vontade dele. Eu vou entrar na presença do rei. Eu vou abrir mão do palácio. Moisés, sabendo que Faraó queria matá-lo, ele fugiu para onde? Para um deserto. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Davi vai para uma caverna, ele sai do palácio e vai para uma caverna, todo mundo vai pensar, que decadência. Nossa, estava tão bem lá no palácio. O que ele vai fazer? Numa caverna, com gente endividada, com gente de má fé, mau caráter. Se a caverna é a vontade de Deus para a sua vida, ela é o melhor lugar para você estar. Saia do palácio. Eu vejo pessoas aqui hoje, claramente, o Espírito Santo me mostra pessoas que ciclos se fecharam na sua vida. Tempos de palácio para você, que se você continuar aí, você vai morrer. Na verdade, você já está definhando. E ainda que o Senhor te encaminhe para uma caverna para te esconder, é o melhor lugar que você possa estar. Caverna fala quando Deus trata o nosso caráter.
A caverna fala quando Deus tem um a sós com a gente. Ele não nos coloca na caverna para nos matar, mas Ele coloca para tratar o nosso coração. E aqui fala que Davi foi com os endividados e a família dele foi ter com ele. Davi tinha uma família complicada. Alguém se identifica? E no tempo de caverna, Deus restaurou os relacionamentos de Davi. Como que Deus vai cumprir coisas na sua vida se os seus relacionamentos estão todos quebrados e rompidos? Deus precisa trazer cura sobre a sua família, sobre a sua vida. Não existe caminho contrário. E o tempo de palácio acabou para Davi. E iniciou o tempo de caverna. Davi se refugia. Davi foge através da perseguição. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui que estão sendo perseguidas. Talvez esse está sendo um instrumento que Deus está usando para te esconder. Que Deus está usando você para você se apegar a Ele de todo o seu coração. Pare de depender de homens. Entre para a sua caverna. Eu lembro que em 2007, eu já ministrava, nós éramos pastores. E em janeiro de 2007, Deus falou comigo assim. Eu acho que até já falei aqui isso uma vez, mas tem muita gente que não ouviu. Deus falou comigo assim, eu vou cavar ao redor de ti. Está lá em Lucas 13. Ele disse assim, olha, eu dei uma volta num jardim, no meu jardim, e não vi frutos em ti. Eu falei, em mim? Mas eu pastoreio, eu canto, eu ministro, eu fiz a escola tal, a escola do grito, do desespero. Fiz a escola, Deus, eu fui ministrada por grandes homens. Homens de Deus colocaram a mão na minha cabeça, me falaram que isso ia acontecer comigo. Deus falou, mas eu dei uma volta ao redor de ti, eu não vi frutos. Porque eu achava que fruto era o que eu fazia. Eu achava que ter um microfone na mão ministrando era ter um fruto. Eu achava que cantar era ter fruto. Aliás, pessoas falavam, frutifique, faça coisas. E Deus falou comigo, isso não é fruto. Isso são folhas de figueira. Quando você vai fazer um chá, quero fazer uma pergunta aqui. A maioria dos chá é feito do quê, gente? De folha. A Bíblia fala que as folhas são o remédio. Os nossos ministérios, o nosso chamado, aquilo que nós fazemos para Deus são como folhas, são remédio. Hoje eu estou aqui como remédio, mas não é fruto. Fruto é quem eu sou lá na minha casa. Fruto é quem eu sou quando vocês não estão vendo com o meu marido, com as minhas filhas. Fruto é quem eu sou com os meus amigos quando eles viram as costas para mim. Fruto é quem eu sou com os meus pais, com os meus irmãos. Isso são os frutos. E por muito tempo no Brasil, a gente viu pessoas que subiam nos púlpitos como figueiras vazias, com muitas folhas, mas sem frutos. E Deus falou assim comigo, eu quero cavar ao redor de ti. E eu estava no meu melhor momento com Deus, gente, me achando, como diz me achane, me achando de Deus, mulher de Deus. Ele falou, o primeiro título que eu vou rasgar é de mulher de Deus. Pode botar no teu pé que eu vou pisar. Eu falei, ai Deus. Tira tudo. E Deus falou assim comigo, tu vai ficar 1 ano sem ministrar. Tu vai largar o microfone, tu vai largar ministério. Eu falei, Deus, mas eu sou pastora e meu marido, eu ajudo meu marido. Eu vou cuidar do teu marido e da igreja. Mas eu estou te levando para um tempo a sós comigo. E tu vai abandonar tudo isso. Eu falei, Deus, mas... Eu falei para o Telmo, Deus me falou uma coisa. Eu achei que ele ia dizer assim, não, amor, isso não é de Deus, eu preciso tanto de ti. Ele falou assim, Deus te falou, glória a Deus. Então, 1 ano sem nada. Gente,
Deus me colocou numa caverna, me tirou de um palácio, me colocou numa caverna. Se eu continuasse, eu tenho certeza que eu ia morrer espiritualmente. Ali em Lucas 13 disse que o dono daquele jardim olhou ao redor daquela figueira, não viu nenhum fruto, disse assim para o jardineiro que cuidava: vamos arrancar ela. Ela não dá fruto, ela não frutifica, por que inutilizar essa terra? Aí o jardineiro, que é o Espírito Santo, disse assim: calma, eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar adubo, vamos dar 1 ano para ela. Se daqui 1 ano ela der frutos, ela permanece. Depois você lê em casa, Lucas 13, 11, se eu não me engano. A palavra que marcou a minha vida, mudou a minha história. Eu quero dizer uma coisa para você: palavras mudam a nossa vida. A palavra de Deus, ela é capaz de transformar a nossa vida e mudar a nossa história, quando nós passamos a vivê-la. E lá fui eu para esse tempo de 1 ano a sós com Deus. Sabe para onde eu fui? Para uma caverna. Sabe aonde que Deus me escondeu? Deus me chamou para ministrar nesse tempo para as mulheres do presídio Santa Augusta. Conhece o presídio? Ala feminina. Deus falou comigo: nesses dias tu vai largar púlpito e microfone, vai largar o favor dos homens, o elogio das pessoas, e tu vai lá ministrar com aquelas mulheres. No primeiro dia que eu cheguei no presídio, eu falo para eles, o Telmo já ia. Quando o Telmo ia, eu ficava em casa orando, de joelho: Deus, não permita nenhuma rebelião naquele presídio. E quem me conhece mais de perto sabe como eu sou, que eu ficava imaginando assim, o Telmo no muro do presídio, cumpram todas as exigências deles, por favor. Eu falei: ai meu Deus. Aquelas imagens vinham na minha mente, e eu repreendia aquilo. Quando ele chegava em casa, que eu vi o barulho lá do carro chegando, eu falei: ai, Deus vai e me esconde nessa caverna. Lá vou eu para o presídio. Eu tremia tanto que eu não conseguia disfarçar. Eu estava assim, nunca tinha entrado. Daí a primeira coisa que eles fazem lá na ala feminina, eles tiram o portão de ferro e deixam a grade. E aí tu tem que ficar ali parado, é todo um procedimento, parado num canto ali de concreto, tu para, eles abrem a porta, daí tiram a grade de ferro e tu entra e eles te fecham lá com elas. E eu falei: sangue de Jesus. Gente, meu tempo de caverna foi tão lindo, com os endividados, com as presas, com as pessoas mais improváveis. Deus trabalhou meu coração naquele lugar. Teve um dia que Deus falou assim comigo. Eu cheguei lá, daí eu ia ministrar com elas, daí Deus falou assim comigo: não, hoje tu vai te ajoelhar no meio do pátio, porque era um pátio. E elas fechavam aqueles grampinhos de roupa. Então, quando chegava perto de eu chegar do horário, elas corriam, tomavam um banho, pegavam a Bíblia, um caderninho, faziam uma rodinha no pátio e me esperavam. Quando abria aquela porta, elas já estavam em rodinhas, esperando. E Deus falou assim comigo: hoje, tu vai te ajoelhar no meio delas e pedir para elas orar por ti. Eu falei: ai Deus, Deus, é isso que tu vai, é onde eu quero te levar. Eu lembro que aquela tarde eu me ajoelhei no pó, no chão, e elas vieram e puseram as mãos sobre mim, e eu recebi uma palavra. Dos lugares mais improváveis, vêm os frutos mais lindos. E o Senhor está procurando um povo que vai largar esse lugar de aparência, esse lugar de orgulho, esse lugar que não preenche coração. Porque eu conheço pessoas, eu conheço pastores, eu conheço ministros depressivos, que vêm aqui e fazem, sabe o quê? Uma apresentação. Um dia eu fui num culto, uma moça cantou lindamente, uma voz maravilhosa. E eu estava sentada, eu olhei aquilo, era só uma voz. Eu falei: Deus, eu não quero ser só uma voz. O dia que o Senhor me chamar, por favor, vem comigo, porque se eu não for com a tua presença, eu prefiro não ir. Se a glória da tua presença não estiver, eu não quero ir. O tempo de caverna nos trabalha. Foi nesse tempo de caverna que tantas coisas foram restauradas na minha vida, coisas que eu nem sabia que eu precisava restaurar. E sabe o que aconteceu? Juntou os endividados,
os corações despedaçados, juntou pessoas. Alguns deles estão aqui hoje, caminhando juntos. Sabe o que é que Deus fez de nós naquele tempo? Saímos daquela caverna, como Davi saiu com seus melhores guerreiros. Que a caverna, ela trata o nosso caráter. Ela trata o nosso coração. Quando Moisés, não quero fugir aqui da palavra. Quando Moisés foi escondido no palácio, Deus estava preparando ele. Eu quero dizer uma coisa para você, o palácio não é ruim, não é errado estar no palácio. O errado é o tempo. É tempo de você estar aí ainda? Porque o palácio tem dias contados. Qual é o palácio da sua vida hoje? Qual a estrutura que você está, que você só está para... Você já está morrendo aí dentro. Algo dentro de você tem queimado que... Moisés estava no palácio e ele sabia que ele ia morrer, ele fugiu para um deserto. E eu quero dizer uma coisa para você, se a caverna trata o nosso caráter, o deserto nos prepara para cumprir o chamado de Deus. Todos os homens que foram usados por Deus foram encaminhados para o deserto, inclusive Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado 40 dias pelo Espírito do Senhor para o deserto. Homens e mulheres caminharam por terras áridas, tempos secos, tempos difíceis, de escassez, para que o coração deles pudesse ser trabalhado por Deus, para eles poderem viver os sonhos que Deus tinha para eles. Eu conheço ministros de Deus que passavam fome, não tinham que comer. Eu lembro de um caso de um ministro conhecido no Brasil todo, uma unção poderosa. Um dia nós estávamos falando e ouvindo ele falar, ele dizia que ele tinha ido trabalhar e não tinha uma marmita para comer. E ele orou a Deus e Deus deu uma marmita para ele. Coisas sobrenaturais aconteciam com ele no tempo de deserto. Porque não foi no deserto que coisas sobrenaturais aconteceram com o povo de Israel? Que água brotou, que maná caiu. O deserto é esse tempo do sobrenatural de Deus. Hoje ele é ministro no Brasil. Hoje ele vive numa boa casa. Mas ele disse assim, aquele tempo de escassez trabalhou meu coração para que hoje eu pudesse viver isso. Para que hoje eu pudesse viver em renúncia. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você não tem dinheiro, você não está vivendo em renúncia. Você não tem nada para comprar. Tem um amigo nosso, a gente comenta, que ele chegou um dia para nós muito emocionado. Bah, cara, eu fiz uma renúncia para Deus. Daí nós, entreguei minha faculdade de medicina para Deus. Falei, Deus, não vou mais ser médico. Daí a gente, tá, mas tu passou no vestibular, tu está cursando. Não. Assim, eu só entreguei, eu ia fazer. A gente falou, cara, tu não tem nada para entregar para Deus. Você só tem para entregar para Deus aquilo que está na sua mão. É fácil. Eu também renuncio à minha faculdade de medicina. Agora eu quero ver, tu está 6 anos lá estudando e Deus te pediu a tua faculdade de medicina. Aí é uma renúncia. Rodolfo Abrantes falou uma coisa que me chamou a atenção. É muito fácil tu não se vender quando ninguém quer te comprar. Mas quando tem muitas ofertas, tu tem que caminhar debaixo de renúncia. Então, quero dizer para você que esse tempo de deserto é para trabalhar o seu coração, para preparar ele para tempos talvez que você vai ter muito, mas você não vai desfrutar. A multidão talvez, como Jesus, vai estar lá te aplaudindo, mas Jesus era encaminhado sozinho para o monte para orar, depois de toda a conquista, depois de toda a cura. Ele renunciava a toda aquela fama. Vão ler o Evangelho, vocês vão conhecer Jesus. Lê o Evangelho. Que o que falta para a igreja brasileira é isso, ler a palavra. Eu lembro que quando eu li a palavra, eu comecei a conhecer um Jesus que eu nunca tinha conhecido. E ele era um Jesus que depois de toda a conquista, ele ia sozinho para o monte orar.
E eu quero dizer isso para você hoje, que talvez você vai para o palácio, para a caverna, ou do palácio para o deserto. Eu não sei para onde Deus vai te encaminhar hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tem pessoas aqui hoje. Eu tenho convicção no meu espírito de te dizer isso, que o seu tempo de palácio acabou. Se fechou um ciclo na sua vida. Quando os ciclos se fecham, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Para que Ele... E eu acho tão lindo, eu queria que você abrisse, se você pudesse, em Êxodo 33. Quero mostrar para você como uma pessoa fica depois do deserto. Depois que Deus pega ela por dentro. Amo essa expressão. Quando Deus pega a gente por dentro, não é assim? A gente nem demonstra na face o que está acontecendo dentro da gente. Deus pegou a gente por dentro. Êxodo 33. Lá no versículo 12, que é uma das palavras, um dos capítulos da Bíblia que eu acho mais lindo, que diz assim: então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu, acamparei você pessoalmente e te darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acampares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Algumas versões dizem, se a gente não pode ir sem a tua presença, não nos faça sair desse lugar sem a tua presença. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e eu te conheço pelo nome. O deserto nos leva para esse lugar que o Senhor nos conhece pelo nome. Vocês lembram que a Bíblia também diz, no Novo Testamento, que naqueles últimos dias, alguns dirão, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, eu cantei no teu nome, eu preguei, eu pastoreei. Ele vai dizer, eu não te conheço. Eu nunca te vi, eu não te conheço. Você se relacionou com uma religião, você veio no domingo, você conhece o Telmo, você conhece a Abapai, você conhece qualquer igreja, mas você não me conhece, eu não conheço você. Mas o deserto, quando o Senhor nos tira todas essas coisas, Ele nos leva a um lugar onde nós conhecemos Ele e Ele vai nos conhecer pelo nome. Se eu perguntar aqui quantas pessoas têm o lugar secreto, você sai desse lugar no culto de domingo e você tem na sua casa um lugar secreto com Ele, você caminha com Ele. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era mais. Deus o tomou para si. Não é o culto que você vem, mas é como você caminha. Você caminha com Deus, na tua forma de falar, nas músicas que você ouve, as suas conversas com seus amigos. Se Deus pegasse teu WhatsApp hoje, quem você é? Você anda com Ele? Você anda com uma religião que você acha legal? O Senhor está chamando alguns de vocês para esse lugar, de caminhar perto dEle. Ele quer conhecer o seu nome. Ele é desejoso de conhecer você. Saia do lugar que você está, se findou o tempo. E eu creio, repito, para muitos aqui, você está quase morrendo. Alguns precisam ser ressuscitados, corações precisam ser ressuscitados por Deus, chamados, famílias e vidas. E ainda que Ele te leve para um deserto. O Telmo sempre fala isso, que a flecha, antes de ela ser lançada no arco, ela retrocede, não é? Ela é puxada para trás. Não tema se o Senhor te puxar para trás. Vai parecer para tantas pessoas que você retrocedeu, que você perdeu, que você fracassou. Coisa boa para pegar o nosso coração, sabe o que é? Fracasso, falência. Passar vergonha.
Se você é do tipo de pessoa que vive com orgulho, escondendo as suas fraquezas, me desculpe, Deus vai te pegar. Mostre quem você é, não tenha medo. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele te levar para lugares que você diz, mas eu não era esse lugar. Mas é esse o lugar. O lugar da vontade de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. Depois daquele naquele um ano inteiro, eu tive meu coração tão transformado. Eu tive meu coração tão moldado pelas mãos do oleiro. Eu nunca chorei tanto. Eu nunca descobri. Eu achava mas eu era dependente de púlpito, sim. Dependente de microfone. Deus me desintoxicou. E me colocou num lugar de filha. E que isso me bastasse. E eu quero dizer uma coisa para você. O tempo de findar o deserto, sabe como é que é? Quando aquele fogo volta a queimar dentro do seu coração. Quando você está vivendo coisas, mas dentro de você existem outras queimando. Você está vivendo algumas coisas, mas dentro de você o Espírito Santo está assim. Não é isso que eu tenho para ti. Algo queima dentro de você e você não consegue controlar. Às vezes Deus te pega lá na balada, você está lá ouvindo aquela música, tudo está tão ruim. Mas dentro de você, um fogo começa a queimar. E eu quero dizer que lá no deserto para Moisés, a sarça ardia. A sarça ardia. Existia uma sarça, um arbusto, que pegava fogo, mas não se consumia. E foi essa sarça que atraiu Moisés à voz de Deus. O fogo que tem no seu coração que queima, você sabe, nada preenche você, é que vai te atrair para você ouvir a voz de Deus de novo. Esse fogo não vai se apagar. Ele não se apaga. As pessoas olham para você, é um coração desviado. Quer dizer uma coisa, as pessoas gostam de rotular a gente. Mas diante de Deus, não existe em você um rótulo. Ele sabe quem você é. O que te define não é o que as pessoas falam, o que você sente. Talvez a sua mente é bombardeada. Talvez você sofreu rejeições na sua vida, que isso te impedem de ver Deus como um pai. Mas nem isso é capaz de separar dele. Nem isso. Porque o mundo vira e revira e esse fogo continua dentro de você. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem e o fogo está lá queimando. Um inconformismo, uma vontade de viver algo que você nunca viveu. Eu quero dizer, você é eterno, você tem saudades do céu. Você tem saudades de coisa que você nem viveu ainda. Queima no seu coração coisas que você nem viveu. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E o Senhor está procurando hoje em homens e mulheres que vão abandonar os seus pensamentos terrenos e pequenos para caminhar em cima dos pensamentos dele, daquilo que ele pensa ao nosso respeito. E sabe qual foi o último esconderijo de Moisés? A fenda da rocha. Quando Deus esconde ele para passar toda a glória, toda a bondade. Quero ler para você aqui. Moisés disse: então eu peço que me mostres a tua presença gloriosa. Lá no 33, 18. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Lá no 21, fique nessa rocha, perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Deixa hoje o Senhor te esconder nessa rocha, na fenda da rocha. Deixa teu coração ser tão construído por Ele. Mas não se esqueça que antes da construção, vem a desconstrução. E eu quero falar para alguns filhos do Abba aqui, filhos do Abba Pai, que estão sendo desconstruídos. Não desista. Você olha para você, você se sente sem forma e vazio. Você não está entendendo nada, está confuso. O tempo de desconstrução faz isso.
Mas não tenha medo, porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir a obra que Ele começou. E Ele vai cumprir sobre a sua vida. Amém? Que essa palavra possa gerar um fogo no seu coração. Sede e fome da presença. Ontem eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Eu fui para a sala, que é o meu lugar, porque lá em casa todos os quartos são ocupados. E eu falei, Deus, eu pedi algo para Ele. Eu disse, Deus, a mesmo desconforto, a mesma dor que eu sinto quando eu estou com fome, aquilo que me faz abrir a geladeira, me faz comprar coisas para mim comer, eu quero sentir isso pela Tua presença. Faz isso. Porque às vezes eu esqueço, se deixar por mim. E eu pedi para Ele, me esconde na fenda dessa rocha e coloca em mim a Tua presença. Não deixa eu ir sem a Tua presença. Não deixa eu viver os meus dias sem Ti. Não deixa eu esquecer, Deus, dos Teus decretos, dos Teus... Guarda eles no meu coração, grava eles dentro de mim. E a presença dEle veio como um rio. Não desista de você, porque Ele não desiste. Peça isso para Ele hoje, Deus. Coloca fome e sede pela Tua presença. Faz esse fogo queimar de novo. Eu quero chamar aqui o Valmor. Faz esse fogo queimar de novo dentro de mim. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma vez um homem estava paralítico no tanque de Betesda. E tinha o mover das águas, pessoas moviam as águas, e ele dizia assim, que alguém levasse ele para ser curado. Ele dependia de pessoas. Mas teve um momento que Jesus chegou do lado dele e disse o seguinte, eu estou aqui. E começou a conversar com ele. Ele não reconheceu Jesus. Quando nós estamos focados em homens, em moveres, em métodos, nós não reconhecemos Jesus, sabe por quê? Ele é simples. Ele nasceu numa manjedoura. Ele caminhava com os pecadores. Ele ia contra a religião. Que você possa hoje ser uma manjedoura. Ser esse lugar improvável que Deus quer nascer. Que esse fogo te consuma e te pegue e não te largue. E te faça ser quem Ele te chamou para ser. Que esse fogo te atraia para a voz de Deus. Tome teu coração de uma forma tão intensa, que as pessoas olhem para você e digam, não, você não é mais o mesmo. I'm not dancing on the ceiling, but I'm standing on my feet. The world didn't stop, it's spinning, still it's slow enough for me. I'm not calling this a victory, no parade inside my head, but the weight I used to carry feels a little less intense. I stopped asking for perfection. Stop negotiating peace. Almost happy is enough to let tomorrow come. I don't need the fireworks, just a warming sun. If I'm smiling in between all the cracks and rust, I've learned this kind of living. Almost happy is enough. Some days still arrive unfinished. Some nights don't let me sleep. But I'm kinder to my questions and the promises I keep. I don't chase the better version, I just meet myself halfway. Found some comfort in the balance of being okay. I don't need to name the feeling,
I don't need a louder life, just one that feels honest and warm. If I'm real and still intact, that already means so much. I don't need to be complete, almost happy is enough. Not perfect, not done, still here.